Olá, hoje vamos tirar algumas dúvidas com relação à semântica. A semântica é o ramo da linguística que estuda o significado e o sentido dos vocábulos, ou seja, das palavras em língua portuguesa. Semântica do grego quer dizer sinal. Tá bom, vamos lá então, homônimos e parônimos. Explicando rapidamente para vocês, homônimos são palavras que possuem a mesma escrita ou a mesma pronúncia, ou escrita e pronúncia iguais. Parônimos são palavras que possuem a escrita e a pronúncia apenas parecidas. Então vamos distinguir, vamos dissociar homônimos de parônimos. Homônimos são palavras que possuem a mesma escrita e a mesma pronúncia, ou a escrita igual, pronúncia diferente, ou pronúncia igual, escrita diferente, ou pronúncia e escrita iguais. Esses são os homônimos. Nós podemos classificar os homônimos em homônimos perfeitos, escrita igual, pronúncia igual, homônimos homófonos, ou seja, a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente, e homônimos homógrafos, ou seja, a escrita é igual, pronúncia diferente. Homônimas homófonas, repetindo, talvez eu tenha confundido, homônimos homófonos, a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. Vamos então a alguns exemplos aqui. Deixa eu apagar esse exemplo que está aqui. Vamos lá, para a gente ter alguns exemplos. Ok, apaguei. Aqui está homônimas homógrafas. Então vamos dar um exemplo de homônimas homógrafas que possui a escrita igual e a pronúncia diferente. Vamos lá então. Meu pai, um exemplo assim bem, talvez não tenha muito a ver, mas um exemplo assim que nós consigamos entender. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Olha só que exemplo bacana. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Olha só, eu tenho aqui colher, mesma escrita, vamos deixar aqui em amarelo, e colher, aquele substantivo que nós usamos para tomar sopa. Perceberam? Aqui eu tenho então meu pai, vamos colocar aqui meu pai, nós esquecemos do pai, né? Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Observem aqui colher, do verbo colher, né? Vamos sublinhar, vamos deixar em negrito aqui. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Observam que colher e colher, a escrita é a mesma escrita, não muda nada, mas a pronúncia é diferente, totalmente diferente. Colher é uma pronúncia fechada e colher é uma pronúncia aberta. Isso não vem ao caso aqui de colher ser verbo e colher ser substantivo. Eu só quero que vocês atentem aqui para a diferenciação ou dissociação na pronúncia. Embora a escrita seja igual, exatamente igual, colher, colher, mas a pronúncia que eu faço é diferente. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Vamos experimentar pronunciar de forma diversa. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Meu pai mandou eu colher o trigo com a colher. Vocês perceberam que fica algo assim difícil de você aceitar? Porque nós estamos acostumados ou acostumados com a gramática. Meu pai mandou colher o trigo com a colher. Escrita totalmente igual, pronúncia diferente. Então, uma homônima homógrafa. Essas palavras aqui são homônimas homógrafas. Por quê? Escrita totalmente igual, pronúncia diferente. Já as homônimas homófonas possuem a escrita igual, a escrita diferente e a pronúncia igual. Exemplo: o concerto da escola foi para a apresentação do concerto musical. Observem aqui, musical. Os exemplos às vezes não tem muito a ver, não é muito contextualizado, mas é a maneira que nós temos para que vocês entendam. O concerto, deixa o professor destacar aqui, concerto, negrito, em verde, e concerto, negrito, em amarelo. Observem aqui. O concerto da escola foi para a apresentação do concerto musical. Observem concerto e concerto. Tem uma diferença aqui no C, vamos deixar em verde nesse caso, aqui em verde e aqui em amarelo. Vocês percebam que houve uma mudança na escrita. Olha só, o concerto da escola foi para a apresentação do concerto musical. Aqui eu tenho a pronúncia totalmente igual, exatamente idêntica, mas a escrita é diferente. Então, homônimas homófonas, que está aqui, ó, homônimas homófonas. Ou seja, a pronúncia das palavras
é exatamente igual, mas o que muda é a grafia. Ao contrário das homônimas homógrafas, que a grafia é igual, mas muda na pronúncia. E agora vem as homônimas perfeitas. Se homônimas homógrafas são aquelas que a grafia é igual e a pronúncia é diferente, e homônimas homófonas é aquela que a grafia é diferente, mas a pronúncia é igual, as homônimas perfeitas só podem ser por dedução, por presunção, por inferência, que as homônimas perfeitas elas tenham a grafia igual e a pronúncia igual. E é exatamente isso. As homônimas perfeitas elas possuem a grafia igual e a pronúncia igual. Vamos lá, então, pegar aqui o caminho. Caminho, verbo, né? Vamos deixar aqui em amarelo. E caminho, substantivo. Vamos dar um exemplo, talvez não tão contextualizado, não tão legal, mas vamos tirar um exemplo daqui. O caminho, que caminho, o caminho que caminho, às vezes é difícil. Vamos acentuar aqui que tem acento. Difícil. Percebam aqui. O caminho, vamos deixá-lo em negrito aqui. E vamos deixar em vermelho. Caminho. Que caminho. Vamos deixar aqui em azul, homenagem ao Grêmio. Que caminho às vezes é difícil. Esse às vezes aqui ocorre crase, tá? Às vezes é difícil. Ok, vamos lá. O caminho que caminho. Perceberam que não há diferença nenhuma na pronúncia. Não há diferença nenhuma. Totalmente igual. Olhando para a escrita, mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Então ela é homônima perfeita. Escrita igual, pronúncia igual. Agora o caminho aqui, ele é um substantivo, né? Se refere ao destino, a uma conotação diferente. Por que ele é substantivo? Ele tem um O aqui que tornou o verbo num substantivo, substantivou. Agora, que caminho? Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Aqui é um verbo, tá? Mas isso não vem ao caso. Só para mostrar para vocês que é a mesma pronúncia e a mesma grafia. Homônimas perfeitas. Vamos então aos parônimos. Pessoal, presta atenção nos parônimos. Os parônimos, às vezes, vão pela dica do professor. Às vezes os parônimos confundem-nos com relação às homônimas. Mas prestem bem atenção. Os parônimos nunca, 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 nunca serão escritos e pronunciados iguais. Sempre, sempre parecidos. Tá bom? As palavras parônimas sempre serão parecidas na pronúncia e na escrita. Professor, mas o senhor falou que às vezes há palavras homônimas, homógrafas, que a escrita é igual e a pronúncia é diferente. Falei. O professor não falou também que as homônimas homófonas são escritas diferentes, mas a pronúncia é igual? Sim. Aí que está a confusão, gente. Os parônimos, eles têm escrita parecida e pronúncia parecida. Se tiver escrita parecida e pronúncia igual, vai ser homófona, vai ser homônimas homófonas. Então assim, gente, cuidado com os parônimos, tá? Vamos lá. Então, parônimos, a escrita é parecida, escrita parecida, parônimos, escrita parecida, escrita parecida, escrita parecida e pronúncia parecida, pronúncia parecida, pronúncia parecida. Nunca vai ter algo igual nos parônimos. Vamos à primeira palavra aqui, ó. Isso aqui vocês têm no caderno. Absolver, ó, que é perdoar, e absorver, que é aspirar. Cavaleiro, cavaleiro, aquele que cavalga, e cavalheiro, aquele homem gentil. Então, parônimos. Eu vejo muitas mulheres falar, mas fulano é um cavaleiro. Meu Deus, eu fico imaginando o que ele deve ter feito com ela. Cavaleiro, gente, é quem cavalga. Cavalheiro é aquele homem gentil, aquele homem simpático. Isso é cavalheiro. Agora, ele é um cavaleiro, aí tá ofendendo ele. Ou está atribuindo outras qualidades que nós desconhecemos desse contexto. Mas abafa o caso. Coro de música e couro de animal. Olha só. Escrita parecida, pronúncia parecida. Delatar, isso está em moda. Ó, tal de delatar, ó, denunciar, a delação. Né? E dilatar, ó, alargar. Delatar, denunciar. Lembra que de delatar, lembra dos políticos. Ó, delataram Lula, delataram Bolsonaro, delataram fulano de tal, delataram Dória, Cabral. Enfim, denunciaram. Dilatar é alargar. Se você falar dilatar, você vai estar se referindo a alargar. Descrição, ó, ato de descrever. E discrição, prudência. Ó,
Ele fazia tudo com discrição, ou seja, ele fazia com prudência. Ele fazia tudo com descrição, ou seja, ele estava descrevendo tudo que fazia. Então aqui são parônimos, tá? Por quê? Olha só, a escrita é parecida, aqui ó, em descrição, parecida, e descrição, parecida. Ó, mas a descrição, descrição, parecida tanto na escrita quanto na pronúncia. Então não podemos confundir, tá bom? Essa é a explicação da aula que o professor tem para vocês. Tá? Vimos a semântica, significado, homônimos e parônimos, o professor também falou o significado. Dei alguns exemplos aqui, claro que talvez não tenha um contexto muito fundamentado, mas assim é um exemplo que nós possamos pelo menos entender a diferença. Então é isso, eu vou fazer a avaliação com vocês e vou cobrar esse conteúdo. Acredito que ficou bem explicado. Alguma dúvida, podem chamar o professor no particular, que eu responderei para vocês com todo prazer, tá bom?